Boa noite, minhas amadas, minhas queridas, sejam bem-vindas a mais um dia de live dessa série que está incrível, Mulheres que Florescem Entre os Espinhos. Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Quero te dizer que nós temos aí uma semana em que nós tivemos com essa temática, Mulheres que Florescem Entre os Espinhos. Então, se você não assistiu às lives anteriores, eu te convido a estar assistindo cada uma, porque eu tenho certeza que as histórias que nós partilhamos aqui irá edificar a sua vida. Você que está chegando agora, encaminhe um aviãozinho, encaminhe um convite para sua amiga, para que ela esteja aqui também sendo ministrada, recebendo do amor e da presença de Deus. Seja muito bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar sobre a história de uma mulher incrível, que é a Maria Madalena. Não sei se vocês que estão chegando aqui agora conhecem a história dessa mulher. Uma mulher que foi totalmente resgatada, restaurada. E a temática que eu daria para ela hoje seria a mulher restaurada que anunciou vida. Seja bem-vinda, Isabel. Boa noite. Shalom. Shalom, minha rainha. Então, nós vamos falar sobre Maria Madalena, que foi essa mulher restaurada, que trouxe vida. A restauração dela proporcionou um novo começo. Não sei como está a sua vida hoje, mas eu sei que aquele que conhece o seu coração, aquele que conhece a sua história, ele é capaz de te transformar, ele é capaz de te curar, ele é capaz de fazer tudo o que você necessita para que você possa construir uma nova jornada. Nós estivemos nesses últimos dias falando sobre a importância de nós estarmos alinhadas com a vontade de Deus, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo o nosso coração, não ser mais guiada pelo nosso medo, pela insegurança, por vozes exteriores que de alguma forma nos afetam e que não estão alinhadas com a vontade e com o propósito de Deus para as nossas vidas. E a história de Maria Madalena que nós vamos falar hoje é uma história muito forte, porque você vê que era uma mulher que estava oprimida, provavelmente pelo nível de opressão que ela estava vivendo. A Bíblia diz que ela era opressa por 7 demônios, né? E quando ela teve um encontro com Jesus, a sorte dela foi mudada. Agora você pensa comigo, uma mulher em um nível de opressão em que ela se encontrava, não era simplesmente uma opressão espiritual, né, que já é um grande impacto na vida de uma pessoa, mas essa opressão ela migrou para todas as áreas da vida dela. Era uma opressão na área emocional, era uma pressão de certa forma social, porque ela enfrentava uma exclusão social. E aquela mulher ela foi se perdendo de si mesma. Existiam várias camadas na identidade dela para que ela não pudesse se enxergar, para que ela não pudesse ver quem realmente ela era. E eu quero te perguntar nessa noite, você se conhece? Você sabe quem você é em Deus? Você conhece o seu potencial? Você sabe quem Deus está te chamando para ser nesse momento? Você reconhece a estação que você está vivendo? Ou você está sendo levada pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas suas dores? Se você está vivendo dessa forma, eu quero te fazer um convite para você estar com os seus ouvidos atentos nessa noite, abrir os seus olhos, estar sensível ao que Deus vai ministrar ao seu coração, ao que o Espírito Santo vai plantar na sua mente, tirando tudo aquilo que não vem dele, arrancando todas as raízes de inseguranças, de incertezas, prisões, assim como Maria Madalena estava debaixo de prisões, estava debaixo de opressão, estava sendo sufocada por coisas que não eram dela, que Deus não a criou para viver. Ela estava sendo roubada dela mesma. E quantas vezes no meio das adversidades, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós somos roubadas de nós mesmas. Roubadas de nós mesmas porque não somos autênticas, roubadas de nós mesmas porque não temos confiança para viver debaixo da identidade que Deus nos plantou para viver. Roubada de nós mesmas porque não temos fé o suficiente para avançar com os projetos que Deus colocou no nosso coração.
E o convite para mim e para você nessa noite é não permitir mais nenhum roubo, não aceitar mais nenhuma opressão, mais nada que impeça o agir de Deus nas nossas vidas. Porque nós fomos criadas, mulheres, para fazer a diferença aqui nessa terra. Você faz a diferença onde você entra. O seu brilho, a sua personalidade tem um perfume, tem um toque de Deus, tem um toque divino. Só que nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta dessa identidade e acolher com amor, com verdade, todos os processos que Deus deseja fazer na nossa vida. Permitir que Ele arranque todas as incertezas, todas essas camadas que não foram colocadas por Deus, todas essas capas que de alguma forma nos impedem de fluir, nos impedem de romper, nos impedem de avançar. E eu quero falar com você hoje sobre algumas características dessa mulher, que é a Maria Madalena, né? Essa mulher que ela floresceu diante dos espinhos, que ela floresceu diante daquele momento de opressão que ela viveu a partir de um encontro com Jesus. Jesus, ele é aquele que além de nos libertar, além de trazer tempero para a minha vida, ele traz luz. E sabe o que representa a luz? A luz representa clareza. Quando Jesus ele passa a entrar na nossa vida, nós começamos a enxergar a vida com outros olhos. Retiramos todas as lentes que foram colocadas, talvez desde a nossa infância. Não sei como é que foi a sua infância, a sua adolescência, como está sendo a sua vida adulta. Mas se foi uma vida com muitos desafios, eu quero te dizer que Jesus ele pode transformar a sua história. Assim como houve um processo de restauração na vida de Maria Madalena, também há a possibilidade de haver uma transformação na minha vida e na sua vida. Basta que nós estejamos com o nosso coração atento, com o nosso coração disponível para que Deus venha e nos restaure, e instaure em nós a certeza da vitória. Talvez nós estejamos desalinhadas com o céu. O prumo divino, existe um prumo divino, né, que é o que traz equilíbrio, às vezes está desalinhado. E nós não conseguimos nos enxergar como essa mulher de valor, como essa mulher que tem brilho, essa mulher que tem essência, essa mulher que tem verdade, essa mulher que tem carisma. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Shalom, Eunice. Então não permita que nenhuma circunstância roube você de você mesma. Houve um roubo na vida de Maria Madalena. Mas quando ela se encontrou com Cristo, tudo na vida dela foi transformado. E é tão interessante que a transformação dela foi uma transformação além de mente, de espírito, de coração, foi uma transformação social também. Porque a Bíblia diz que ela passou a fazer parte do grupo que andava com Jesus, ela estava inserida ali junto com os discípulos, ela tinha uma convivência com Jesus, uma convivência próxima, íntima. Ela deixou tudo para trás para andar com Jesus. Ou seja, houve de fato uma restauração da identidade dela. Ela se colocou como uma mulher de valor, como uma mulher que a partir daquele momento as pessoas a enxergariam de outra forma, porque ela estava se enxergando de outra forma. Enquanto nós não nos enxergarmos com a visão do céu, as pessoas elas não nos valorizarão. As pessoas elas nos enxergam através do reflexo do nosso próprio olhar, sabia disso? Então como é que você se vê? Você se vê como uma mulher valorosa? Você se vê como uma mulher criativa, uma mulher cheia de Deus, uma mulher que tem presença? Você permite que essa presença, que essa realeza, que essa força do Espírito Santo que existe em você venha para fora? Ou você se deixa ser oprimida por tudo que está acontecendo aqui fora? Qual é a sua reação? Nós estudamos aqui a vida de algumas mulheres e nós falamos também sobre Esté, né? Sobre o legado que Esté nos deixou. Esté foi rainha. Há um convite para mim e você a viver debaixo de uma realeza. Sabia disso? Uma mulher que ela sabe que ela foi chamada, que ela foi convocada para fazer algo diferente aqui nessa terra, ela tem um comportamento real. Ela age de forma diferente.
Mesmo abalada, mesmo oprimida, mesmo, sabe, vivendo situações difíceis, ela consegue se reerguer, ela consegue se permitir passar por um processo de transformação e ela se levanta muito melhor. Ontem nós falamos sobre Noemi, eu ainda tô com Noemi aqui no meu coração, na minha mente. Que mulher difícil de superar, gente. Noemi é uma mulher incrível. Se você ainda não leu o livro de Ruth, por favor, leia o livro de Ruth, mulheres. São só 4 capítulos. É incrível. Mas vamos voltar para Maria Madalena. Então, Deus, ele pode fazer algo novo na sua vida. Não importa o seu passado, não importa as suas dores, não importa a sua história. Às vezes nós subestimamos o poder de Deus, subestimamos a capacidade divina. Sendo que Deus, ele pode fazer algo novo, ele está sempre trabalhando. A Bíblia diz que Deus, ele está sempre trabalhando. Olha que coisa preciosa. Muitas vezes eu e você estamos cansadas, eu e você estamos abatidas, eu e você estamos desanimadas. Mas o nosso Deus não descansa. Ele é o seu Pai, ele é o seu amigo, ele é o seu ajudador, ele é o seu redentor. Ele é aquele que acompanha você nos seus passos. Ele é aquele que conhece a sua história, que sabe do que você precisa. Ele conhece os vazios que há no teu coração. Ele sabe o suprimento que você precisa para hoje. Ele sabe quais são as pessoas que ele precisa te conectar para que você possa crescer. Ele sabe quais são os ambientes que ele precisa te plantar para que você venha produzir frutos. Assim como nós vimos na vida de Maria Madalena aqui, que Maria Madalena ela é plantada na presença de Jesus, ela é plantada em um ministério. Ela acolhe o ministério de Jesus como próprio ministério da vida dela. E aí você vê que ela é citada, né, como essa mulher fiel, uma seguidora fiel de Jesus. De alguém que tinha um passado manchado, para uma mulher fiel. O nome daquela mulher foi mudado. E você vê lá em João, quando Jesus ele passa, né? Quando Jesus morre e aí ele ressuscita, ela é a primeira pessoa que vê Jesus. E ela ainda leva uma missão, que é a missão de anunciar para os discípulos que o Mestre estava vivo. Ou seja, Deus, ele deu voz para Maria Madalena. Maria Madalena, ela foi restaurada na autoridade. Ela não foi mais simplesmente uma mulher que passou aqui pela terra, mas ela foi uma mulher que deixou luz, foi uma mulher que deixou um legado para que outras mulheres também pudessem se despertar, para que outras mulheres também passassem por esse processo de transformação. E você vê que ela é uma mulher tão firme, foi gerado uma firmeza no coração dela, que alguns discípulos fugiram. Quando Jesus foi crucificado, Maria Madalena permaneceu até o final, sabia disso? A Bíblia fala que ela estava lá, firme, doendo. Imagine, você vê seu Salvador, seu Mestre, alguém que você amava, alguém que você sabia que era o Salvador do mundo, sendo injustiçado. E ela acompanhou ele toda aquela jornada de dor, de sofrimento, até a cruz. E estava ali no 3º dia, quando Jesus ressuscitou, junto ao sepulcro. E eu tenho certeza que mais uma transformação houve na vida daquela mulher ali também, quando ela encontrou novamente Jesus no sepulcro. Jesus a chama pelo nome, ela não o reconhece no momento. E aí quando Jesus fala Maria, Jesus a chama pelo nome. Jesus te chama e Jesus me chama pelo nosso nome. Ele nos conhece sempre. E a partir daquele momento ela reconheceu o Mestre. E a Bíblia diz assim, Jesus fala assim para ela. Ela fala, né, Rabone, que quer dizer mestre, e aí Jesus fala assim, não me abrace. Tá lá em Lucas 20, versículo 17. Não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Ou seja, qual foi a primeira reação de Maria Madalena? Com certeza ela já foi para cima dele. Com tudo. Querendo abraçar o Salvador, querendo abraçar o Mestre, o Pai. Olha que coisa mais linda, mais preciosa. Né? Que coração
cheio de amor, cheio de verdade que aquela mulher carregava. E Jesus, calma, peraí. Aí ele dá um mandamento para ela, né? Dá uma missão para ela. Vá aos meus irmãos e dê este recado. Eu subo para o meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos. Eu vi o Senhor, e relatou tudo o que ele tinha dito. Né? Jesus não apenas devolveu a dignidade daquela mulher, mas Jesus resgatou a missão de vida dela. Olha que precioso. Então Deus, ele está sempre nos resgatando. Qual é a missão na sua vida que precisa ser resgatada hoje? Existe algo que se perdeu dentro de você mesma? Qual é o valor que precisa ser resgatado? Seja bem-vindo, minha querida Gisela, Shalom. Então, aquela mulher, Maria Madalena, ela viveu um processo incrível com o Criador. O processo de invisibilidade social, né, ignorada pela sociedade, mas foi vista por Jesus. Foi amada, foi acolhida, curada, restaurada. Né? Começou a se enxergar através de uma ótica celestial, andando nos passos de Jesus, vivendo intensamente a sua missão, não se importando mais com o passado, entendendo que ela estava sendo processualmente curada, processualmente avivada, processualmente transformada. E às vezes eu e você, nós nos cansamos, né? Ai, nossa, tá bom, Deus. Nossa, chega. Não. Permita que a cada dia você viva algo novo. A Bíblia diz que Deus, ele nos chamou para andar em novidade de vida. E para nós vivermos em novidade de vida, o velho precisa ser arrancado. As raízes de amargura precisam ser retiradas. Para que haja um trabalhar do Espírito Santo de Deus profundamente nesses buracos, nessas valas que estão na nossa alma. Eu não sei você, mas eu às vezes me pego e falo, meu Deus do céu, pensei que eu já tinha vencido isso. Olha eu aqui de novo. O problema é a mesma circunstância batendo na minha porta. Eu falei, Deus, se tá batendo de novo na minha porta é porque eu ainda não venci. Falta sabedoria, falta destreza, falta um coração ensinável. E às vezes a gente endurece o coração. Às vezes nós estamos desistindo de nós mesmas. Não desista de você. As pessoas à sua volta podem até olhar e falar, não, olha, desiste de você, você é uma pessoa difícil. Mas não desista de você, porque o mestre, ele não desiste de nós. Ele tá ali o tempo inteiro velando para que cada uma das suas promessas se cumpram na nossa vida. Cada uma. Mas eu e você precisamos nos levantar, precisamos ir para cima mesmo, com garra, com força. Nós somos filhas de reis, de rei, nós somos filha do Criador do céu e da terra. Nós carregamos esse legado de força, de vitória, de conquista. Tem um texto na Bíblia, agora eu não vou lembrar, mas eu vou colocar lá nos stories para vocês. Eu sou ruim de endereço, mas tá certa a citação bíblica. Eu acho que tá em Salmos 18, se eu não estou equivocado. Diz assim, ao fiel se revela fiel, ao puro se revela puro, mas ao perverso revela-se a altura. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Com o meu Deus posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso saltar muralhas. E aí mais adiante ele fala que ele nos faz vergar um arco de bronze. O que é vergar um arco de bronze? Um arco, imagine um arco e flecha. Vergar um arco de bronze é você quebrar. Agora pensa, gente, a força que você precisa para você quebrar um arco de madeira. Agora imagine um arco de bronze. O que esse versículo, o que esse texto bíblico está nos ensinando? Que quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele se revela fiel a nós. E que essa fidelidade nos torna fortes. Não pela força do nosso braço,
mas pela força dele que habita em nós. Então, qual é o arco de bronze que você precisa vergar hoje? Qual é o arco de bronze que precisa ser quebrado na sua vida? O que está te resistindo? Quais são as circunstâncias que te resistem? Quais são as circunstâncias que te paralisam? É como se você fosse lá na mão do seu próprio inimigo e falar, dá licença, me dá esse arco aqui que você está usando contra mim. Essas flechas que você está lançando contra mim. E você mesmo, ó, na força do Senhor, na força do Espírito Santo, destruir esse arco de bronze. Né? Isso que foi feito contra a sua vida. Porque toda autoridade nos foi dada. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós andamos em fidelidade, assim como Maria Madalena foi uma inspiração, porque ela foi uma mulher que a partir do momento que ela teve um encontro com Cristo, ela decidiu andar com Ele, seguir os passos do Mestre. Seguir os passos do Mestre, para mim, para você hoje, é pensar, diante de todas as adversidades que vierem, que cruzarem o nosso caminho, o que eu faria? O que o Mestre faria em meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus? O que Jesus falaria ou o que Jesus não falaria, né? Porque eu acho que uma das maiores adversidades, uma das maiores dificuldades de nós mulheres é mantermos o silêncio, né? Nós queremos falar, nós queremos ser ouvidas. E às vezes nós precisamos silenciar. Há momentos de silenciar, há momentos de nos calar. Há momentos de sentir o que Deus espera de nós para aquele momento, para aquela circunstância. Qual é a reação que Deus quer que eu e você tenha. Não viver mais debaixo do desespero, não viver mais debaixo da urgência, não viver mais debaixo do nosso passado, debaixo de prisões que não nos levam a romper, que não nos levam a florescer. Eu não sei se vocês assistiram a série The Chosen. The Chosen, ela fala um pouquinho, né? Sobre a história de Maria Madalena. Claro que a Bíblia que é fiel, né? A história dela. Mas diz que ela era de Magdala. Magdala era uma cidade bem pequena. Era um povoado, né? Ou seja, uma mulher que ela poderia ter sido uma mulher esquecida. Era alguém que veio de... Eu falo porque eu vim de um povo pequeno. Eu vim de uma cidade pequena. E eu sei o que é isso. As pessoas... Ah, você é daquele lugar? Ah, tá. Eu venho de uma cidade com menos de 12 mil habitantes. É uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece. Aí quando você vai morar na capital, né, na cidade grande, tudo é muito imenso, né? Você nunca viu um prédio, no meu caso, né? A cidade da minha mãe é uma cidade muito pequenina, um povoado, né? Que seria aqui em Portugal seria um vilarejo, né? Eu acho que é isso. Então, mulher, não importa de onde você veio, não importa a sua origem, a sua família, não importa. Você é grande, você tem brilho. Talvez você ainda não deixou esse brilho vir para fora, mas você é cheia de luz, você é iluminada. Você é forte. Você é mais do que guerreira. Você é vencedora. Você é a rainha. Existe um legado. Mas nós precisamos nos apropriar das bênçãos, das vitórias que Deus tem para nós. Nós precisamos andar em maturidade. Eu sei, não é fácil. Não é fácil. Porque a maturidade ela é provada nos desafios diários. Ela é provada quando a circunstância difícil bate na minha porta e na sua porta. E eu quero te falar um aprendizado que eu tenho tido. Os problemas, eles nunca vão deixar de existir. Por isso, não fuja dos problemas. Ame problemas. Seja como... faça esse convite, né, que o Senhor nos dá aí no Salmo 18, se eu não estou equivocada, né, que você vergue esse arco de bronze. Problema, você é o meu arco de bronze, então, ó, problema, te quebro aqui, na força do Espírito Santo, pode vir, em nome do Senhor dos Exércitos, que eu guerreio contra você.
com a sabedoria do Espírito Santo é que eu vou vencer e vou conquistar todos os aprendizados para que eu possa passar esses ensinamentos para outras mulheres. O que eu acho mais incrível de toda essa jornada que nós vivemos aqui nessa semana, se você for fazer uma conexão, né, história de Noemi, Esther, Ana, hoje Maria Madalena, todas as mulheres, Ruth, né, também estava ali junto com Noemi, enfim, essas mulheres, elas carregavam dentro de si uma certeza de que as promessas do Senhor sobre a vida delas, os decretos do Senhor sobre a vida delas, eram irrevogáveis. Deus, ele não volta atrás com as palavras que foram lançadas para a minha vida e para a sua vida. Por mais que venham decretos contrários, por mais que haja uma forca preparada para você, assim como havia para a geração de Esther. Né? A geração de Esther estava sendo ameaçada. Quantas ameaças que vêm contra nós no nosso dia a dia, de destruição mesmo da nossa família. Existem forças espirituais que querem destruir a nossa família, que não quer, mulher, que você brilhe, que não quer, mulher, que você avance, que não quer, mulher, que você exerça essa liderança, essa força que está dentro de você. E é interessante que a tendência, não sei vocês, mas a tendência de nós falarmos, de nós querermos falar sobre a nossa dor, né? De nós querermos aprender sobre a nossa dor, de nós queremos, primeiro para vencer, né, nas nossas próprias vidas, mas depois para ajudar outras mulheres. Porque a partir do momento que nós vencemos a nossa dor, ela se torna um antídoto para outras mulheres. Ela se torna um remédio para outras mulheres. Porque você já pegou o aprendizado. Então, quando você vê uma mulher passando pela mesma coisa que você já identifica. Você fala, não, peraí, ela precisa desse remédio aqui, ó, 30 gotinhas. 30 gotinhas aqui desse remédio, 2 gotinhas já é o suficiente para ela ficar boa. Você consegue identificar na hora. Por quê? Porque Deus, ele é aquele que transforma as nossas desgraças em glória. Se nós conseguirmos captar todos os aprendizados nos meios das adversidades, nós teremos muitas pérolas preciosas para entregar para outras mulheres. Muitas sementes para plantar aqui nessa terra. Muitas mulheres. E não depende da outra, depende de nós. Acolha as adversidades quando vierem para a sua vida como um aprendizado para você. Deus, o que eu preciso aprender com essa situação? Não espere que o outro aprenda. Acolha para você, como um presente para você. Opa, Deus, é um problema? Problema? Então vamos conversar. Você vai ser transformado em vitória na minha vida e através dessa vitória haverá um antídoto. Haverá algo poderoso, uma chave que eu vou receber para eu ativar outras mulheres, para eu despertar outras mulheres, para eu fazer com que outras mulheres vençam nessa mesma circunstância que eu vivi aqui agora, o que eu estou vivendo. Então o convite para mim e para você é de não descer do comboio. Não desça do autocarro no meio do caminho, não desça. Sabia que existe uma pesquisa que diz que existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam? Ou seja, existem mais pessoas que desistiram do que pessoas que fracassaram? A tendência do ser humano é desistir pela metade do caminho. Ah, não tá dando certo. Ah, não, é problema demais. Gente, para e pensa. Maria Madalena começa a andar com Cristo. Andar em grupo. Não foi fácil não, gente. Eu tenho certeza que houve adversidades no meio daquele grupo. Que ela foi provada no caráter dela.
que ela foi provada nas emoções. E que Deus permitiu tudo aquilo para que ela pudesse amadurecer. Para que ela pudesse se apropriar da sua verdadeira identidade. Para que ela olhasse para Jesus e recebesse toda aquela luz em seu coração. E quanto mais nós olhamos para Cristo, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós somos iluminadas, mais nós somos atraídas para a sua glória e mais pessoas nós conseguiremos levar até os pés da cruz. Mais pessoas nós ajudaremos a passar por um processo de restauração, de ressurreição, assim como Maria Madalena viveu toda essa morte, né? Morte que eu digo assim do eu, do ego, da dureza de coração, das mágoas do passado. Imagine quanto essa mulher não foi desprezada socialmente, carregava mágoa de pessoas, de repente mágoa de familiares, né? De abandono. Não é fácil você olhar e você falar, nossa, por que eu estou sendo rejeitada? Por que eu estou sendo abandonada? Ou por que eu estou sendo comparada? Que eu acho que essa é uma das piores dores, né, que nós mulheres carregamos, a comparação. É horrível isso, você ser comparada com outra mulher. E eu quero te dizer que você é única. Você tem um diferencial. Você tem, sabe, você tem pontos fortes que eu não tenho. Você tem uma luz diferente, você tem um brilho. Olha, sabe como é que eu enxergo? Eu acho que cada uma de nós tem uma cor diferente. No mundo espiritual, acho que existe um brilho assim, ó, ao nosso redor, quando nós nos apropriamos da nossa verdadeira identidade em Cristo, que é uma cor única que Deus ele nos deu, um DNA. Por isso que não vai ter mais ninguém como eu e você. Pode até fazer clone, mas não tem como colocar uma alma igual à sua em outro corpo. Você foi sonhada, você foi amada desde o primeiro momento em que Deus ele pensou, né, em criar o mundo, tudo. Ele criou por sua causa. Ele criou porque ele queria te ver bem, ele criou porque ele queria que você reinasse em vida. Não espere morrer. Ah, não, quando eu morrer vai ser bom, vai ser maravilhoso. Não, reine em vida. Deus, ele me convida e ele te convida a reinarmos em vida. Nós não temos que morrer para receber. Claro que existe uma glória celestial, uma coroa celestial, coisas que nós estamos plantando aqui na terra, que sem sombra de dúvidas nós vamos colher lá na eternidade, e que é mais importante do que aqui. Mas nós também temos um chamado a reinar em vida. Sabia disso? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes reais. E para nós vivermos, para nós, sabe, caminharmos, colhendo esses frutos, nós precisamos ter postura de rainhas. O que falta ser alinhado na nossa postura hoje? É o nosso falar? É o nosso agir? É o nosso pensar? É o nosso sentir? Ei, mulher, ouça mais a tua intuição. Ouça mais a voz do Espírito Santo de Deus que fala no seu coração. Ouça mais esse ok-tok de Deus que está aqui, ó. Coração é o ok-tok de Deus. Quando nós deixamos o Espírito Santo governar, alinhar nossas emoções, você pode ter certeza, com o coração puro, não tem erro. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas, de viver os projetos de Deus, porque nós não ouvimos a nossa voz interior, o Espírito Santo de Deus falando através do nosso espírito, e nós vamos ouvir quem? A razão. Nós vamos ouvir o nosso cérebro. Gente, o nosso cérebro, ele precisa ser educado. Nós precisamos, por isso que a Bíblia diz que nós precisamos desenvolver a mente de Cristo.
Porque o nosso cérebro, fisicamente, ele quer gastar o mínimo possível de energia. Sabia disso? Porque o cérebro, ele entende o seguinte, que se ele gastar muita energia, nós vamos morrer. Então ele vai falar pra você assim, não corre não. Não faz exercício não, você vai morrer. Seu corpo não vai aguentar. Mas se você e eu decidirmos estar alinhados com a visão do alto, alinhadas com aquilo que Deus está nos mostrando, o nosso cérebro vai ter que obedecer. O nosso corpinho, essa carcaça aqui, vai ter que obedecer. Cansado? Não tá cansado, não. Sabe um código, uma chave que eu aprendi em relação a cansaço ou em relação a algumas coisas que eu queria cortar na minha alimentação, por exemplo, açúcar. Açúcar, hoje eu praticamente cortei todo o açúcar da minha vida. É muito raro eu comer algum ingrediente que tem açúcar, enfim. E como é que eu desenvolvi isso? Todas as vezes que o meu cérebro dizia assim pra mim, ah não, Fátima, seu corpo precisa de açúcar, açúcar te dá energia, você precisa de comer aquele chocolatinho cheio de açúcar pra você ficar mais viva, pra você escrever, pra você produzir. Eu parava, respirava e falava assim, cérebro, muito obrigada por essa informação, eu te agradeço, mas eu não vou te ouvir. E eu comecei a educar o meu cérebro. Por quê? Porque eu tinha um entendimento de que o açúcar não me fazia bem. De que era uma falsa produção de vigor que eu tinha naquele momento quando eu comia aquele chocolatinho. E aí o meu cérebro ele passou a me respeitar. Porque ele sabia que eu não ia mais ouvir a voz dele. Então quando o cérebro vier para você e disser assim, olha, você não dá conta de correr não. Seu corpo não consegue. Olha, esse exercício físico é muito pesado para você. Claro que existem situações que você tem um problema grave de saúde, aí é outra coisa. Mas seu corpo vai dizer, não vai hoje não, não vai caminhar hoje não. Pra quê? Correr, ler a Bíblia hoje? Não, pra quê? Deixa pra você ler amanhã, não. Lê mais tarde. Não lê de manhã não. Você acabou de acordar, mulher, vai comer, vai fazer outra coisa. Você vai falar assim pro seu cérebro, cérebro, muito obrigada por essa informação. Mas eu vou obedecer à voz do Espírito Santo de Deus que fala ao meu coração e diz que o primeiro alimento que eu vou comer pela manhã é a palavra de Deus. Começa a fazer isso que você vai ver o seu cérebro te obedecer. Ele vai falar, com essa mulher aqui eu não posso não. Com essa mulher aqui eu não posso. Então nós temos que educar nossa mente. Não é fácil, mas não é impossível. Agradece o seu cérebro pelas informações que ele te trouxer, mas fala para ele que quem governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus, que quem governa as suas emoções é Jesus, que o governo foi instituído por ele e que esse governo que ele colocou também nas tuas mãos, você não vai abrir mão. Fala, Deus, eu tenho autonomia emocional. E mais uma vez eu falo para vocês, ser autônomo emocional não é ser independente emocional. Pessoa independente é a pessoa que acha que não precisa de ninguém. Eu me subsisto por mim mesma, né? Não é isso. Autonomia emocional é nós agirmos debaixo dos frutos do Espírito, nós temos domínio próprio, nós governarmos sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo. Isso é muito sério, mulher. Principalmente nós, que acho que hoje em dia socialmente, pelos produtos, né, químicos, tanta coisa que é mais fácil você comer, que tá ali pronto, ali, que é mais fácil desembalar do que descascar, né? Só que o convite para mim, para você é descasque mais, desembale menos, né? Ou seja, tudo que for industrializado, evite, não faz bem pro seu corpo, não fazendo bem pro seu corpo, não te edifica. Começa a cortar da sua vida tudo que não te edifica. Assim como nós vemos aqui na palavra, que houve uma restauração espiritual, emocional, almática, né, na vida de Maria Madalena, eu tenho certeza que andando com o Mestre também houve
uma transformação no corpo daquela mulher. O corpo daquela mulher foi limpo não só dos demônios, não só da opressão emocional, mas também de tudo aquilo que não ajudava ela na caminhada. Toda alimentação errada, tudo que estava fora do propósito. Então corrija na sua vida tudo que está fora do eixo, tudo que não está alinhado com a vontade de Deus na sua vida. Tudo aquilo que vai roubar a sua energia, que vai roubar o seu vigor, que vai roubar a sua esperança, que vai roubar a sua alegria. Corta. Se são coisas que às vezes você ouve, amizades, sabe? Nós sabemos, nós sentimos no nosso coração quando é de Deus e quando não é, mulher. Não permita que mais nada, nem ninguém roube a sua autoestima, a sua autoimagem. Não culpa mais seu marido também não, mulher. A tendência nossa é culpar o outro, né? Ah, foi o marido que o Senhor me deu. Foi a serpente. Não. A partir do momento que eu e você mudamos, as pessoas à nossa volta, elas vão nos respeitar. Sabia disso? As pessoas, elas nos enxergam através do reflexo que nós estamos passando para elas. Sabia? Então, se você se enxerga como uma mulher fraca, como uma mulher incapaz, como uma mulher que não tem coragem, é assim que as pessoas vão te enxergar. E deixa eu te falar uma coisa. Medo exala cheiro. Que cheiro que você está exalando? Cheiro de medo? Você sabia disso? Na floresta, a natureza ela nos ensina muito, né? Você vê o leão, né? O leão, ele caça, ó, pelo cheiro. Qual que é o cheiro? O inimigo, as circunstâncias adversas olham pra você e já vê, ixi, essa daí é medrosa, olha. Essa daqui, eu vou ficar no caminho dela porque ela é medrosa. Ou você faz o medo fugir de você. Achei tão interessante uma pessoa falando assim, que ela ia saltar de paraquedas. E que ela tinha medo, né? De saltar de paraquedas. Mas ela sentia de Deus, para aquele momento, que era a hora dela saltar. Ela estava preparada. E que aquilo faria de alguma forma um romper na mente dela, né? De crença, de incapacidade, enfim. E quando ela foi pular, na hora o medo bateu. E o medo falou, e você vai pular? Ela falando que ela dialogando com o medo, né? O medo falou, você vai pular? Você vai pular de paraquedas? E ela falou, vou. Aí o medo falou assim, não vou não. Aí ela disse que falou assim pra ele, então fica aqui tirando foto de mim, saltando lá de paraquedas. Aí eu já imaginei, né? O medo tirando foto dela e falando, caramba, ela realmente me deixou aqui sozinha e foi saltar de paraquedas. Essa mulher tá de parabéns. E eu achei incrível esse diálogo, né? Da pessoa com ela mesma, com o medo, na verdade, né? Então, assim, fala pro medo, medo, olha, fica aí que eu vou fazer o que tem que ser feito. Faz o medo te aplaudir. Faz o medo falar, não, com essa daí eu não posso. Não posso, ela é ousada. Na Bíblia tem escrito 366 vezes, não tem mais. Uma vez para cada dia do ano e ainda pro ano bissexto, né? Então, não temas, mulher. Não temas as adversidades que virão no seu caminho. Não tema viver a sua real identidade. Não tema ser autêntica. Mesmo que você errar, olha, é assim, errei, vou me levantar e vou fazer melhor da próxima vez. Pronto. E quando as pessoas vierem te acusar, mas você, olha, me perdoe, eu dei o meu melhor, reconheço o meu erro e da próxima vez isso não vai acontecer. Não caia nos mesmos erros. Se for para errar, que seja erros novos. Né? Assim como houve uma decisão na vida de Maria Madalena, ela decidiu andar em novidade de vida. Ela pode ter cometido erros, mas não mais os erros do passado. Eram erros novos, novos aprendizados. Agora, se nós estamos caindo nas mesmas armadilhas, nós precisamos rever a nossa história. Nós precisamos rever o nosso comportamento. Nós precisamos rever a nossa conexão com o céu.
Será que está faltando mais sal na nossa vida, mais de Deus, mais tempero, mais sabor? Ler mais as escrituras, conhecer mais o nosso valor, entender mais sobre a nossa missão de vida? Quando falta algo na nossa vida é porque está faltando luz. E luz é clareza. Mais uma vez eu digo, falta clareza. Porque quando você tem clareza, nenhuma situação difícil vai te barrar. Porque você está olhando para o alvo. Você está olhando para além da circunstância, assim como um atleta. Você vê aqueles atletas assim, Ironman, que compete aquelas ultramaratonas. Eu tenho um amigo Ironman. Ai, que orgulho, meu amigo Ironman. Meu amigo Ironman é português e ele tem mais de 60 anos, gente. É triatleta. E assim, quando eu corro com ele, assim, eu passo vergonha, né? Eu falo, ai, amigo, meu Deus. E assim, é incrível ver a disposição física dele. Mas é treino. Ele tá sempre treinando, ele não deixa de treinar. Ah, não, eu vou correr uma maratona aqui, o ano que vem eu corro de novo. Não, é treino. Então, eu e você também precisamos desenvolver a nossa fé. Tudo é treino. Se você parar de ler a Bíblia, você vai esquecer. Você vai se perder de você mesma, né? Porque a Bíblia é uma bússola, a Bíblia é um guia, é um manual de vida. Se você parar de orar também, você vai ter a sua conexão com o céu fraca. Vai faltar os ingredientes que vai dar sabor pro seu bolo, pra sua vida, né? Igual bolo. Faltou um ingrediente, não é o mesmo sabor. Se tá faltando algo na nossa vida espiritual, vamos buscar em Deus. Vamos desenvolver esse relacionamento com Ele. E desenvolver um relacionamento com Cristo é eterno. É para sempre. Olha para Maria Madalena. Antes, durante, depois ali, né, da ressurreição de Jesus, ela foi uma mulher que ela levou até o final a missão de vida dela. Ela foi uma mulher que ela decidiu caminhar com Cristo e ela não olhou mais para trás. Nós não podemos olhar mais para trás. Muitas vezes nós olhamos para trás, mas era bom aquele ciclo, aquela estação, ele não passou. Queira viver algo novo. Ou você acha que ela não enfrentou dificuldades quando ela estava com Jesus? Que não houve situações difíceis? Com certeza houve. Só que a diferença é que ela estava com o mestre ao seu lado. Que tinha a palavra certa para ela. O conselho certo. O amor. A força que ela precisava para avançar. Amém? E eu quero deixar para você essa mensagem hoje. Busque com todo vigor, com toda força, a sua restauração, a sua santificação. Está alinhada com o céu. Assim como nós vemos esse testemunho incrível aqui de Maria Madalena. Depois você leia João 20. Você vai ver ali no processo de ressurreição de Jesus, no momento de ressurreição, ela tendo esse encontro com Cristo, ele a chamando pelo nome, confirmando a missão de vida dela, né? Mostrando que ela realmente passou por uma libertação profunda. Então, se aproprie de tudo que te faz grande, de tudo que te faz uma mulher que brilha, uma mulher iluminada, uma mulher que floresce em meio às adversidades, que floresce em meio aos espinhos. Você tem um legado de fé, você tem um legado de realeza, você tem luz, você é amada, você nasceu para fazer a diferença nessa terra. Não simplesmente para deixar pegadas, né, para deixar marcas, mas o legado ele é muito mais do que isso. O legado é algo autêntico. É algo consistente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar esse estudo de hoje, assim como eu deixei todos os outros, lá no nosso grupo. Nosso grupo chama-se O Despertar da Rainha. É um grupo fechado, eu só coloco mesmo os estudos. Quem ainda não entrou,
Entre para ir pegando os estudos, para ir acompanhando. Na próxima semana, eu ainda não decidi qual vai ser o horário. Meu horário, toda semana nós vamos mudar. Gratidão também, Eunice. Que bom que você está aqui conosco. Isabel, as mulheres que passaram por aqui. Deus abençoe vocês. Então, toda semana vai ser um horário diferente. Ou vai ser à noite, ou vai ser pela manhã. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar nos stories que ainda não faz parte do grupo Despertar da Rainha. Entra lá na minha bio, que você vai ver que tem lá escrito assim, o Despertar da Leoa. Quando você clicar, é o grupo do WhatsApp, que agora chama-se o Despertar da Rainha. Eu mudei. Aí você vai cair para dentro e você vai receber todas as informações quando nós tivermos lives, os estudos. Gratidão também, minha rainha Isabel, ter estado conosco aqui todos esses dias. Viu? Seja essa mulher que você nasceu para ser. Não permita que nenhuma circunstância roube o seu brilho, que nenhum espinho roube esse perfume, essa beleza real que há em você. Você nasceu para florescer, você nasceu para dar fruto, você nasceu para fazer a diferença nessa terra. Então, floresça, floresça nos lugares onde Deus te plantar. Você é grande, você é valiosa. Amém? Fique na paz. Deus abençoe a sua vida. Tchau, minhas amadas, minhas rainhas.